Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Mundo Abusivo. Você sabia que crianças e adolescentes vítimas de situações de relação parental pode vir a desenvolver algum tipo de transtorno ou sofrimento emocional ou psicológico? Para falar sobre esse tema, eu trouxe a psicóloga formada há mais de 7 anos, experiente com todo tipo de relação abusiva, com adolescentes e adultos, Patrícia Castilho, de Sorocaba. Sorocaba? Acertei. Para falar comigo sobre esse tema. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, assista o vídeo até o final e fique por dentro de todos os detalhes sobre esse tema. E antes da gente entrar no tema, roda a nossa vinheta. Então, meu nome é Silvina Rios, eu sou advogada brasileira, morando nos Estados Unidos. E, Patrícia, muito obrigada por aceitar o meu convite. Seja bem-vinda ao canal. Obrigada pelo convite. Então, na verdade, um tema bastante complicado e denso, mas eu vou procurar, de certa forma, sintetizar para conscientizar até mesmo os pais, né, que estão envolvidos nessa disputa, né? Porque passa a ser uma disputa. Sim, verdade. Né? Então, as consequências emocionais e psíquicas, né, da criança ou adolescente, a gente precisa entender que até os 25 anos, mais ou menos, nós, como pais, precisamos introjetar nos nossos filhos, até uns 25 anos, o nosso superego. O que é o superego? Os nossos valores, né? Tudo aquilo que é saudável, ensinar aquela criança para que ela se constitua, vamos dizer assim, desenvolva, na verdade, valores. Né? Então, se você pensa bem comigo, então tá lá essa criança, esse adolescente, viveu com os pais, tem um conhecimento, um convívio com a mãe, né? Que é a primeira pessoa que ela tem contato externo no mundo é a mãe, né? E de repente, por algum problemas aí, um percalço, eles decidem então se separar. E nessa separação, muitas vezes a criança ou o adolescente, os filhos, por assim dizer, eles se tornam moeda de troca. Sim. Então vai vendo, pensa bem, se eu tenho como base introjetar o superego, esses valores no meu filho, quando essa criança, o adolescente, sofre alienação parental, o alienante, ele desconfigura, né, o psicológico desse filho em detrimento do outro, porque ele precisa desconfigurar. Então, essa criança, esse filho, né, o adolescente, eu vou falar filho para ficar, né, para não mais ficar fácil. Bastante, né? Criança e adolescente. Eles viram moeda de troca, então eles não estão mais querendo separar, eles querem ganhar uma disputa. Então, né, eles vão usar de armamentos. E aí esses pais, tanto o pai quanto a mãe, ou quem tem a guarda, começa a fazer uma desconstrução de memórias e emocionais desse filho, né? Ao ponto da criança ou adolescente ir embora com a mãe, que geralmente tem a guarda, não querer ficar mais com a mãe por conta dessa desconstrução feita por esse pai. Né? Então, esse pai vai causando um sofrimento considerável nesse filho. E ele sabe disso. Tá? Ele sabe disso, porque é consciente. Né? Ele tem a consciência de que vai causar a dor no outro, mas faz. Sim, e ele acaba esquecendo, né, dessa criança, desse filho, desse menor, seja ele criança ou adolescente, o sofrimento que causa, porque uma vez que você estar dentro de um lar onde você tem
dois entes, um pai, a mãe, um avô, a avó, enfim, e você tenta, e você sabe da existência dos dois, mas você tem um que tenta destruir o seu vínculo emocional, afetivo, toda essa memória, como você falou, da sua relação com o outro, esse ser também está sofrendo, com certeza. Pegando exatamente isso que você está falando, como a alienação parental pode vir a afetar a vida adulta dessa criança ou desse adolescente que foi alienado por um dos pais? Então, o que acontece? Como esses pais perdem muito tempo desconstruindo essa criança e esse adolescente, essa desconstrução leva consigo aquela memória que eu falei agora há pouco, né? Então, essa memória está tudo que é saudável ali de convivência com aquela pessoa. Eu vou falar do caso assim, da mãe estar com a guarda, né? E o pai ser o alienante, porque é comum, né? É comum a gente tratar esse assunto. Tratar esse assunto, nossa. Né? Então, o que acontece? Esse pai, por desconstruir esse vínculo com a mãe, e a gente não sabe que grau e que palavras, que estratégias esse alienante está fazendo, o alienador está fazendo com o seu filho, muitas vezes ele vai desconstruir a figura feminina. Ele não vai desconstruir só a postura de uma mãe. Muitas vezes ele desconstrói consigo a figura feminina. Lá na frente, esse filho pode também desenvolver um relacionamento também abusivo. Porque esse alienante e o alienado é um relacionamento abusivo. Sim, sem dúvida. Não deixa de ser abusivo. Sim. Eles querem... E outra coisa, vamos deixar claro, o casamento é entre os adultos, o filho é o que vem depois, é uma construção dessa instituição. Então, quando você separa, você não está separando do filho, você está separando do cônjuge. Esse filho, ele vai continuar nessa configuração de filho. Sim. Né? Então, esse filho vai levar para frente, muitas vezes são pessoas que serão... que podem vir a repetir até o próprio comportamento do pai, isso. Enfim, já que a gente está usando isso. Isso, e também se tornar uma fonte de suprimento para possíveis abusadores. Sim. Né? Porque como ele não teve aquela afetividade, ele entrará numa carência de afetividade que vai projetar isso no outro. Sim. Né? Então, ele tanto pode ser um abusador quanto uma vítima de um relacionamento abusivo. De um relacionamento abusivo. Sim. Ele pode ir para os dois polos, né? Isso. Ou vai para um ou vai para outro. E também desenvolver outras coisas, né? Pensa bem, síndrome do pânico, ansiedade. Muitas vezes ele pode se retrair e não conseguir se socializar. Se socializar, sim. Né? É muita coisa. Então, e com isso vai atrapalhar na vida profissional, porque se você tem dificuldade de se socializar, né, de respeitar também uma figura ou feminina, ou de autoridade, ou masculina. O pai, né, exatamente. Então, acaba desencadeando problemas em vários setores da vida daquele adulto. Realmente, assim, nós tivemos um caso... eu trouxe uma mãe que tem um filho que passou por isso, né? O pai fez alienação no menino, a ponto, tá aqui no meu canal, foi com a Ana Késia, assim, eu posso dizer porque tá aqui no canal. Então, assim, hoje, embora ela tenha até ela tenha conseguido a guarda do menino na justiça, ela não pode exercer o papel de mãe porque foi totalmente desconstruído. Então, eu trouxe justamente você, uma especialista, uma profissional, para que a gente possa falar para pais e mães que, porventura, possam estar em meio... A gente sabe que separação, divórcio, é uma devastação,
né, dói para todos os envolvidos na situação, a gente bem sabe disso, mas uma vez que você tem filhos, a coisa se complica e fica ainda pior se um dos pais resolve usar esses filhos como arma contra o outro, como você bem colocou. Então, justamente por isso que a gente está trazendo uma profissional para poder deixar claro, para poder, né, informar quais as consequências que esse tipo de conduta de um pai ou uma mãe que resolva se vingar ou tente atingir o seu ex-cônjuge, ex-companheiro, ou, enfim, pode ser também uma pessoa que seja detentor da guarda legal da criança e botando a criança contra o pai ou a mãe, saiba, fique ciente de quão danoso, né, de quão tóxico isso é para a criança e para o adolescente. Por isso que é importante, é muito bom esses pontos que você está colocando, a gente deixar claro isso, para que as pessoas pensem duas vezes, entendeu? Porque a família é o grande pilar da sociedade. Se a gente destrói, desconstrói, fica difícil a gente ter uma sociedade mais salutar, né, mais saudável. Sim, mesmo porque quando os pais atingirem a idade de 65, 70 anos, muitas vezes vai querer e vai exigir que esse filho tenha respeito. E como não foi construído esse respeito, é lógico que ele não vai devolver, porque se não foi desenvolvido nele, como é que ele vai adquirir, ter e passar, transmitir esse cuidado, esse carinho pelos pais, né? Então, os filhos em situação de alienação parental, eles desenvolvem transtornos, eles desenvolvem muitas vezes essa questão de não se socializar. Transtorno de aprendizagem é muito comum, muito comum, né? Ter problemas na escola, né? As notas começam a cair, não se socializa com outras crianças ou adolescentes. Pode vir a ficar mais agressivo também. Agressivo, né? Violento, se cortam, começam a se cortar, automutilação. Isso é muito comum acontecer. E os pais, muitas vezes, ignoram esses sinais, esses sinais, esses sinais, e continuam nessa guerra, né? Porque é uma guerra, eles entram numa guerra, né? E eles vão usar o armamento que eles têm. Sim. E deixa eu te perguntar, existe alguma medida ou quais as ações que o pai ou a mãe ou o responsável legal que esteja no outro polo, né, no polo passivo dessa situação, dessa relação aí, tem algo que eles possam fazer para identificar ou até mesmo para poder prevenir? Que medidas é possível tomar para poder prevenir que a alienação parental que esteja começando a ser feita, ela seja cortada ou que possa vir a ter consequências mais danosas como essas que você já exemplificou? Então, eu acredito que tanto criança quanto adolescente, é lógico que a gente está falando aqui de crianças com uma idade, o que eu vou falar aqui é uma idade que já tenha uma noção dessa situação, né, da separação em si. Então, quando essa criança ou adolescente voltar das visitas, ficar atento aos comportamentos dessa criança, desse adolescente, né? Se ele está muito retraído, se ele está muito agressivo, se ele está violento, se ele está direcionado, vamos supor, às vezes a mãe mora com avós, ou o pai mora com os pais, na verdade, né? Os pais. Uhum. A mãe mora com os pais e o pai mora com os pais. Essa criança, ela vai se tornar agressiva com qualquer pessoa que vá chegar a ela para falar, para não, corrigir, não faz isso, não é legal, porque ela foi desconstruída. Então, tudo que venha, né, da pessoa que está com a guarda dela, ela vai desconstruir, está tudo desconstruído. Então, ela tende a reproduzir essa agressão, porque ela não sabe lidar o que está acontecendo aqui dentro dela, ela nem está entendendo, né? Há poucos estavam casados, todos juntos, e outrora estão guerreando e os pais colocam essas crianças
os pais colocam essas crianças para escolher entre eles. Imagina essa criança. Então, o correto é prestar atenção, né? No comportamento desses filhos. Se tiver calor, perceber se está com roupa de frio, para ver se não está se motivando. Conversar sobre questões de alienação, né? Tomar cuidado. Sim. Sim, bacana isso que você colocou, bem importante ter pontuado isso. Então, assim, as medidas realmente é prestar atenção, ficar atento a mudanças de comportamento, seja ela, né, de que natureza, se a criança e adolescente é mais extrovertido, se ficou mais introvertido, se as notas na escola caíram, se está apresentando sinais de agressividade ou de extremo quietude, né? Então é importante chegar, conversar, identificar, e até mesmo, dependendo do grau que a coisa vai acontecendo, e buscar profissionais também para terceirizar essa ajuda, esse tratamento, não é isso? Sim, a ajuda do profissional ajuda a esclarecer, né? Alguns pontos que possam estar acontecendo que os pais não estão enxergando ou que já enxergaram para poder ajudar esses filhos, né? A lidarem com essa situação. Patrícia, de que forma a alienação parental ela atinge o pai ou a mãe que está naquele polo passivo? Que tipo de transtorno, de dores, de sofrimento essa mãe ou esse pai que está vendo a criança ou adolescente sendo alienado, o que causa para essa outra pessoa que está desse outro lado? E já embarcando nisso, já aproveita na tua resposta, que dicas, conselhos você pode dar para essa família que está sofrendo esse dilema, que está passando por essa situação? Então, veja bem, você imagina a parte que está sofrendo essa alienação junto com essa criança. Porque a outra parte, a parte contrária, ela vai ter a visita e deu aquele horário, essa criança volta para casa, para o tutor. O que acontece? Toda essa desconstrução vai também junto com essa criança para o tutor. Então, é uma desconstrução, dizer assim, ao dobro, né? Porque essa pessoa também vai precisar aprender a lidar com essa criança que está sofrendo emocionalmente, ou adolescente. Então, é muito sofredor. Gera angústia desse responsável, né, legal. Gera angústia, muitas vezes transtorno de pânico, crises de ansiedade, pode desenvolver uma depressão. Então, a questão também de não se socializar, né? Medo de encarar, você imagina a tensão de toda vez que essa criança vai para essa disputa, né? Para essa visita, como ela volta. Sim. Né? Então, o que eu aconselho, o que eu dou de dica é que pais, vocês estão separando do cônjuge, não da criança. Não use a criança ou adolescente, não use seu filho como moeda de troca. Ele não é uma ferramenta que você pode usar quando você achar conveniente. Você não está machucando só o outro, você está machucando o seu filho. E esse seu filho vai ter você como referência. Então, cuidado com a construção dele hoje, porque você também será responsabilizado lá no amanhã, lá no futuro dessa pessoa, né? Porque é um eu construído ali, é um eu fora de você, né? É um ato de egoísmo você está fazendo isso com o seu filho. Você acha que está atingindo a outra parte, muito pelo contrário. Não é só a outra parte, você estará atingindo o seu filho. Né? Não coloque ele numa posição de escolha. Seu filho não tem que escolher entre um ou outro. Ele tem pai e mãe. Entende? Quem separou é você, são o casal, o cônjuge. Os cônjuges. Não a criança, ela não tem que escolher ninguém.
ela tem que ter qualidade de vida, ela tem que ter pais que ela possa contar, que ela possa entender que mesmo separado, os dois amam essa criança. Essa criança, esse adolescente precisa ser amado, acolhido, porque o que ele vai enfrentar com essa separação já é doloroso para ele. Né? Então, é essa a dica que eu deixo. Nossa, muito bacana isso que você falou. Muito bem colocado mesmo. Parabéns, Patrícia. Então, pessoal, para vocês que nos acompanharam até aqui, por favor, curta, compartilhe, deixe seus comentários, façam sugestão de temas que vocês queiram ouvir aqui no canal, profissionais que vocês gostariam que eu possa trazer. Eu vou estar falando também nos próximos vídeos sobre a questão de relacionamento abusivo, na verdade, assim, abuso de poder em ambiente de trabalho. Eu vou estar trazendo outro psicólogo para estar falando a respeito também. Então, o canal está sempre buscando informações que agreguem valor, esclarecimentos de situações que acabam trazendo dores, preconceitos, sofrimentos e injustiças sociais. Patrícia, muito obrigada pela sua colaboração, valiosíssimas as dicas que você nos trouxe de todo esse ponto. Eu sempre gosto de apresentar o problema, trazer todos os detalhes sobre aquele ponto, aquele racismo, aquele preconceito, aquela injustiça, e também trazer o ponto psicológico, quais os danos, quais as consequências que isso traz, acarreta na vida adulta e, consequentemente, na relação ao redor, na sociedade. Então, esse é o nosso papel, a nossa missão aqui no canal Mundo Abusivo, trazer informação como forma de transformação, buscando uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais pacificadora para todos nós. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.